Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco os advogados da Quatro Casa, Joana Mota Agostinho e João Matamoros Rezende, que lideraram o grupo de assessores jurídicos do primeiro aumento de capital com recurso a criptomoedas em Portugal. Falamos do encaixe de 2,2 milhões da Real Fever, concluído no início deste ano. Muito obrigado aos dois por estarem aqui. Partimos então desta operação e para quem nos está a ver perceber a complexidade da mesma, no fundo envolveu um aumento misto de capital, com contribuições em dinheiro e em espécie. Como é que se prepara uma operação destas, cuja natureza, obviamente, era desconhecida até então? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui a explicar e conversar um pouco sobre esta operação. Efetivamente, foi uma operação que envolveu, por um lado, uma equipa multidisciplinar, que exigiu uma equipa com não só assessores de natureza jurídica, mas também assessores económicos, contabilistas e também com um envolvimento muito grande da parte do nosso cliente. Funcionamos como uma verdadeira equipa integrada e trabalhando de forma muito próxima, sem a qual essa integração como uma equipa única, creio que essa operação não se teria concluído nos termos e no modo em que ela aconteceu, isso por um lado. Por outro lado, o quadro legal que nós temos hoje em dia em Portugal é um quadro que não tem naturalmente em conta a realidade económica nova que são os criptoativos e, portanto, o que nós tivemos que fazer foi utilizar o enquadramento e, à luz das regras que temos, ver como e em que medida podemos enquadrar essa realidade e transformá-la naquilo que foi o aumento de capital que fizemos na Fantasy Real Fever. E aqui houve investidores de várias nacionalidades, sim, várias criptomoedas também. Quantas nacionalidades, quantas criptomoedas e que tipo? Muitas nacionalidades. Aliás, essa foi uma das componentes mais complexas desta operação. Portanto, estávamos a lidar com um universo bastante vasto de novos acionistas, provenientes de jurisdições diferentes, que queriam precisamente entrar com ativos digitais de natureza diferente. Aqui, em particular, se não estou em erro, e peço aqui ao João também para me corrigir, houve aqui quatro ativos digitais de entradas em espécie, duas stablecoins, a USTD e a USTC, que estão indexadas ao valor do dólar, a própria Bitcoin e o token Fever, que no fundo já é o token, o ativo digital da própria Real Fever, cujos acionistas quiseram precisamente entrar com esse capital em espécie. Naturalmente, o que aumentou aqui a complexidade também por essa via. Sim, complementando o que a Joana acabou de dizer, eu não lhe consigo dizer exatamente, não tenho de memória, o número de nacionalidades dos investidores envolvidos, mas é verdade que a circunstância de termos investidores de diversas nacionalidades que naturalmente não estavam familiarizados com o ordenamento jurídico português, aumentou de forma significativa a complexidade da operação, porque nós tivemos que explicar, enquadrar e trazer esses investidores e fazê-los cumprir com as regras do nosso ordenamento jurídico para que o aumento de capital se processasse e se implementasse de acordo com aquilo que eram naturalmente as regras do nosso sistema. E essa abordagem inicial, ou seja, na parte deles esperavam este ordenamento jurídico, nos primeiros contactos que fizeram, eles antecipavam algo mais evoluído, uma estrutura legal diferente para este tipo de operações, ou já sabiam o que iam quando decidiram investir em Portugal? Não creio que tivessem sequer pensado ou antecipado como é que seria o ordenamento jurídico português. Dito isto, devo dizer que acho que o nosso ordenamento jurídico, quando comparado com outros ordenamentos jurídicos congêneres, compara muito bem. Nós temos hoje em dia um ordenamento jurídico bastante ágil e no que respeita a operações societárias, a nossa experiência que temos, enfim, operações que nós chamamos de operações cross-border, enfim, com o envolvimento com outras jurisdições, a nossa experiência é que, de facto, o ordenamento jurídico português é hoje um ordenamento que permite a implementação e execução de operações de natureza societária de forma bastante célere,
muitas vezes de forma mais célere do que outras jurisdições que nos são muito próximas. E isso é um fator bastante atrativo para os investidores, que muitas vezes ficam surpreendidos com a forma ágil com que nós conseguimos implementar essas operações e que comparam bem com operações semelhantes nos ordenamentos jurídicos que nos são mais próximos. Temos aqui então um ponto a favor a Portugal. Ainda há pouco, Carlos Moedas falava que Lisboa está a ser uma cidade mais atrativa e dinâmica para estes investidores cripto ou empreendedores cripto. Concorda? É isso que sente quando está no terreno, digamos assim? Bastante, bastante. Eu acho que nós temos Portugal e saúde, inclusivamente o atual governo, nesse aspecto, que nós temos aqui um ecossistema que podemos nos claramente transformar num hub digital muito atrativo para todo este tipo de investimentos. Em primeiro lugar, porque temos um regime fiscal bastante vantajoso para estrangeiros, o que nos permite efetivamente haver vários tipos e várias naturezas de investimento. E temos uma capacidade, temos uma internet fantástica, temos condições fabulosas para de facto haver aqui uma implementação de um ecossistema tecnológico capaz e oxalá que também em termos de regulamentação conseguimos acompanhar e desenvolver esforços nesse sentido para promover a captação de talento e a promoção de investimento em Portugal, porque claramente nós temos todas as condições necessárias para nos tornarmos aqui um spot favorito da Europa neste mundo digital, sem dúvida. O que é que pode fazer Portugal para tornar-se ainda mais competitivo neste setor tecnológico e mesmo específico sobre a blockchain em particular? Eu diria que nós temos aqui temos aqui o setor privado com o setor público, que claramente tem que haver aqui sinergias que têm que se complementar umas às outras, não é? Nós temos claramente, há uma grande sede de regulação deste mundo dos criptoativos, dos ativos digitais, mas há de facto também, e é uma preocupação dos reguladores, tem vindo a haver uma preocupação de não regular aquilo que ainda não é verdadeiramente sólido, aquilo que ainda não está devidamente cimentado. E, de facto, tem havido essa preocupação. Ou seja, no fundo, é tentar explorar ao máximo as oportunidades, consolidar este novo ecossistema, esta nova tecnologia, para que possamos, efetivamente, alavancá-la, para poder utilizá-la na mesma medida em que protegemos os utilizadores, protegemos o mercado e evitamos qualquer tipo de práticas ilícitas neste universo. Porque há um balanço, complementando o que a Joana disse, há aqui um balanço, enfim, o mundo dos criptoativos e deste ecossistema, que é um ecossistema novo, não é? Uma realidade que é bastante recente, tem que, naturalmente, que há o sentimento de que é preciso regulá-lo. Mas o que é também importante ter presente é que para se regular, há que regular bem. E é preferível não regular a regular mal. Portanto, qual é a mensagem? É ter cautela, o regulador deve ter cautela e, nesse aspecto, eu penso que o sistema jurídico português tem agido bem, no sentido de os passos que tem tomado ou que vai tomar devem ser cautelosos no sentido de serem os passos certos para que a regulação que está ou venha a ser feita... Não se à pressa que venha a prejudicar evidente. Qual era o ideal neste... Ou seja, os próximos passos que daria? Não sei, Joana. Eu diria que acho que aqui já houve passos dados, nomeadamente em termos de atualização daquilo que tem sido a legislação em matérias de prevenção de branqueamento de capitais e combate ao terrorismo. Claramente os reguladores estão na mesma linha, na mesma linha de raciocínio, quando prevêem claramente que esse é o ponto fulcral de prevenção, de que nós devemos ter realmente cuidado. Naquilo que é a informação ao consumidor ou ao utilizador deste tipo de ativos digitais, no sentido da sua volatilidade, do seu maior risco, mas de facto também há aqui... É um alerta até seguido mesmo pelas próprias empresas que têm plataformas de transação destas moedas, ou seja, se abre o telemóvel aparece esse alerta de que é um risco. Exatamente, ou seja, a proteção do consumidor, do utilizador, claramente deve ser o foco central desta regulação, mas lá está, enquanto não for
devidamente cimentada. E quando ela não estiver sólida, porque estamos aqui a falar de uma tecnologia que está em constante evolução e que ainda não está devidamente solidificada, cimentada, exatamente, qualquer tipo de regulação poderia ser um estrangulamento da própria potencialidade da tecnologia. Portanto, claramente a proteção dos utilizadores, claramente a prevenção dos maiores crimes, dos principais crimes económicos, mas qualquer tipo de regulação poderia ser aqui um estrangulamento para o seu grande, enormíssimo potencial. Estamos bem assim, ou não, em termos de regulação? Eu acho que neste momento ainda estamos bem. Acho que estamos ainda numa fase prematura e acho que ainda estamos num momento em que ainda estamos a ver quais é que são os próximos passos. Portanto, eu acho que neste momento estamos bem. E há pouco falava que, ao tentar montar essa operação, havia ali bases que não existiam, então tinham de se trabalhar com o que havia, não é? Como é que isso repare, nós, na operação em que nós estivemos envolvidos, repare, nós estamos a falar tecnicamente, classicamente, num aumento de capital. Não é? Ora, o enquadramento legal para um aumento de capital tem na sua base aquilo que são as regras do Código de Estados Comerciais, que é um documento, um diploma legislativo que data de 1900, na sua origem, de 1986. Bom, em 1986, ninguém pensava, ninguém sonhava em criptoativos. Ninguém sabia o que isso era, não é? Muita gente hoje em dia não sabe, em 1986, muito menos. Portanto, o que nós tivemos foi que pensar e aplicar modernamente e ajustá-lo de forma evolutiva aquilo que é o enquadramento legal e, nesse aspecto, devo dizer-se, acho que a nossa lei está bem feita porque permite que a realidade que é evolutiva ajusta-se àquilo que é a realidade evolutiva. A prova que assim é que nós implementámos e executámos e hoje em dia está feito sem qualquer tipo de discussão e sem qualquer dificuldade. Volto a dizer, é evidente que nós tivemos desafios porque, naturalmente, um dos grandes desafios que aqui tivemos foi como este aumento de capital significou que nós passámos uma realidade que é supostamente virtual, um ativo virtual, para a economia real. Ao avaliarmos esse ativo e integrá-lo como um ativo avaliado que integra uma sociedade que, digamos, atua e é um player naquilo que tradicionalmente se chama a economia real, nós estamos a passar esses ativos virtuais para a economia real. Já falamos desses desafios a seguir. Tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir para perseguir o tema dos negócios que envolvem criptoativos. Regressamos à emissão com a dupla composta por Joana Mota Agostinho, sócia coordenadora de Propriedade Intelectual e TMT na Quatro Casas, e João Mota Moura Rezende, sócio de Societário e M&A no mesmo escritório. O José João há pouco falava então dos desafios de montar esta operação, de passar algo que é virtual para a economia real. Como é que aconteceu esse processo? O que é que se desenvolveu? Quando nós falamos em ativos virtuais, pensamos numa realidade que não está, numa primeira linha, completamente integrada naquilo que é a nossa economia real do dia-a-dia. Por isso é que lhe chamamos uma realidade virtual. Acontece que, na realidade dos factos, e aquilo que inevitavelmente vai acontecer cada vez mais no futuro, é que os ativos chamados virtuais vão passar a integrar aquilo que é a economia real. Esta operação é, no fundo, um exemplo, um dos primeiros exemplos, se quiser, da passagem, da consumação de uma passagem dos chamados ativos virtuais que cada vez mais têm relevância económica, porque cada vez mais os ativos virtuais têm relevância económica substancial para a economia real. E esse desafio foi ver em que medida e como é que esses ativos virtuais podem ser avaliados de forma realista e fidedigna e integrados num player que é uma sociedade
um player da economia real, que é uma sociedade comercial, que atua, que tem stakeholders, como sejam empregados, criadores, fornecedores, e pegar nesses ativos, avaliá-los, integrá-los e dar-lhes um valor económico que é tomado como referência para diversos efeitos, como a lei os considera. E, portanto, por isso eu dizia no início que esta operação só foi possível com um trabalho integrado de uma equipa que envolveu não só juristas, mas também especialistas em ativos virtuais, naturalmente em criptoativos, mas também em especialistas económicos e contabilistas que permitiram a avaliação destes ativos para a sua integração no capital social da sociedade. Isso é um processo moroso? Foi um processo relativamente moroso pela novidade para já, pela... Mas encontrar especialistas foi fácil, ou não? Pergunto porque é um tema, lá está, como referi, é novo. Na verdade, as sociedades também já o trabalham desde 2015, quando os clientes começaram a fazer os primeiros projetos de emissão de moedas virtuais, mas no fundo está em constante evolução e agora que está mais dinâmico. Eu pergunto se cá em Portugal está para este negócio, como é que arranjaram esses técnicos? Eu acho que sim, que isso é possível e cada vez será mais fácil, até porque cada vez mais são ativos com os quais os especialistas estão familiarizados e, portanto, isso cada vez será mais frequente. Mas aqui era um token que eles criaram, ou seja, só a empresa conhecia a fundo o token deles. Conheciam as outras criptos, mas não conheciam aquilo. É verdade, mas isso aí também está o mérito da própria sociedade, da própria empresa, em colocar no mercado, e lá está, mas aí é a realidade económica que tem a própria avaliação. Doutor, e programas de cibersegurança colocam-se aqui, ou esta não é uma questão, quando se fala em blockchain, por ser descentralizada? Precisamente, ou seja, a blockchain tem essa particularidade da descentralização e de ser hiper seguro, ou seja, enquanto, aliás, esse é um dos, ainda em fevereiro, cerca que foi em fevereiro agora de 2022, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos veio precisamente dizer que todos os ilícitos criminais ainda são feitos maioritariamente com moeda fiduciária, com moeda tal como nós a conhecemos, ou seja, só 0,15% é que são utilizados ativos digitais para ilícitos criminais, o que prova um bocadinho isso, não é? Ou seja, esta rastreabilidade, esta segurança, este bloqueio total que a blockchain nos permite, faz com que efetivamente seja uma tecnologia altamente segura. Portanto, naturalmente que vão-se colocar a cibersegurança, porque a cibersegurança é uma realidade que veio para ficar, as tecnologias são altamente mutáveis, portanto, tudo aquilo que nós estamos a dizer agora, possivelmente daqui a 10 anos, é totalmente obsoleto, na medida em que as tecnologias constantemente estão em permanente evolução e a cibersegurança e todos os ataques, a sofisticação dos ataques e tudo mais, será sempre uma preocupação, mas em termos de segurança, a blockchain é claramente, esta descentralização confere uma proteção muito, muito acrescida. E os primeiros contactos que fazem com os empreendedores nesta área, já são pessoas com um conhecimento técnico bastante alto, pelo menos específico nesta área. Onde é que abordam, como é que conhecem estes empreendedores, no fundo? Nós de facto, a comunidade dos crypto gigs, vamos lhe chamar assim, mas das pessoas que têm de facto interesse e curiosidade nestas matérias, há até um certo paralelismo, e nós falávamos há pouco sobre isso, sobre aquele paralelismo sobre a utilização da internet. Ou seja, para ter um bocadinho ideia, as tecnologias, a base tecnológica da internet, o protocolo de base da internet em 1983, que foi lançado em 1983, 8 anos depois, em 1995, só 1% da população mundial é que utilizava a internet. Isto nós estamos a passar exatamente a mesma coisa com os ativos digitais e com a utilização da tecnologia blockchain. No final de 2021 éramos cerca de 235 milhões de utilizadores, ou seja, que pessoas que detinham ativos digitais. Isto é claramente algo que vai ser progressivamente, um aumento progressivo todos os anos e em breve se tornar uma commodity. Portanto, mas acessível a todos?
Será acessível a todos? Eu creio que sim. Eu, como aficionada também desta nova comunidade, naturalmente, mas tornar-se-á facilmente uma commodity a breve trecho, porque nós estamos a falar, inclusivamente, de gerações que já nasceram dentro de um ambiente totalmente digital. Os chamados nativos digitais. Exatamente. Portanto, para eles é muito fácil mexerem-se muito bem, consumirem, comunicarem, viverem dentro deste ambiente digital. O que para nós nos parece algo de alguma forma complexo, para estas novas gerações não é de todo complexo, ou seja, é o contrário, moeda fiduciária para eles já não faz qualquer tipo de sentido, não é? Portanto, claramente, estes empreendedores, estamos aqui a falar de uma comunidade de pessoas que têm um interesse natural sobre estas matérias e é muito, obviamente, são circuitos fechados de pessoas normalmente que se derivados da área tecnológica, em termos de formação. Sim, mas não só. Curiosamente, nós temos tido inclusivamente contactos mesmo de empreendedores. A própria banca quer se posicionar, como se há de posicionar nesta questão dos criptoativos, todo o próprio retalho, como é que se há de posicionar com os criptoativos. Portanto, tudo aquilo que é estes ativos digitais tem uma potencialidade imensa. Portanto, não só para aquele tecnológico, como nós o conhecemos, aquele perfil tecnológico, mas todos os outros que potencialmente podem, inclusivamente, ser uma ótima forma de investimento. Portanto, e abrange todos os setores. Exatamente, abrange todos os setores e claramente é algo que vamos ver nos próximos anos em larga expansão. Muito obrigada. Temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, em que estamos com os advogados Joana Mota Agostinho e João Matadores Rezende. Estamos a falar de como chegaram a estes empreendedores. A partir desta opinião, costuma frequentar feiras sobre estes temas, como é que também se preparam para operações e para assessorar alguém que é um nativo digital? Eu partilho da opinião da Joana, acho que isto é uma realidade em franca expansão. Dito isto, acho que hoje a comunidade é ainda uma comunidade relativamente pequena. Isto tem impacto em dois aspectos fundamentais. Por um lado, a circunstância de nós termos, por razões várias, alguns advogados na nossa equipa, a Quatro Casas ter profissionais que estão familiarizados e que estão envolvidos quase por gosto próprio, desde o início, no fundo, são profissionais que estão envolvidos nestas temáticas e que foram estando interessados e aprendendo sobre estas temáticas. Uma perspectiva de autodidatas também. Sim, portanto, como por gosto pessoal, fez com que fossem sempre acompanhando estes temas e isso, naturalmente, fez com que fossem sendo conhecidos e estando familiarizados dentro do próprio setor. E isso colocou-nos, de alguma forma, bem posicionados dentro do setor e, de alguma forma, isso permitiu-nos estar naturalmente bem posicionados para estarmos envolvidos naquilo que foram as primeiras operações neste setor em Portugal. Isto por um lado. E pelo facto de estarmos envolvidos nas primeiras operações neste setor em Portugal, a verdade é que essa experiência depois também foi benéfica para nós, porque a verdade é que isso foi passando, boca a boca foi passando, e a verdade é que os clientes foram falando entre si, e o setor, como é pequeno... E já que falo de operações, o início deste ano tem sido bastante ativo nessa questão, ou seja, tivemos a compra da Utrust, que por acaso também assessoraram, mas houve vários negócios nesta área, a Bipro, a Criptoloja, uma série delas. Acha que há uma tendência de consolidação neste setor daqui para a frente? Foram casos pontuais? Eu acho que sim, que é natural que haja alguma tendência de consolidação, embora acho que ainda estamos cedo para dizer
que estamos numa fase de consolidação. Acho que ainda estamos numa fase... Tão pequeno. Exato, ainda estamos numa fase de crescer muita coisa. Portanto, ainda não, quando normalmente se fala de uma fase de consolidação, já houve uma fase de crescimento muito grande e, portanto, estamos numa fase de redução de players. Eu acho que ainda é cedo para se dizer isso. Muito cedo, não é? Pelo contrário, acho que ainda estamos acho que ainda estamos numa fase em que vão aparecer muitos players, o que não quer dizer que, entretanto, alguns dos players que têm aparecido no mercado não se possam entender entre si e criar sinergias entre eles, nomeadamente, como falava há pouco, entre até a banca e algumas fintechs e, enfim, alguns players mais pequenos, mas que têm expertise ou áreas de negócio ou serviços que são bastante específicos e potencialmente interessantes para players de maior dimensão. No que respeita à formação, a verdade é que a novidade faz com que não sejam temáticas que não se aprendem necessariamente por cursos, não é? Quer dizer, não há hoje em dia cursos que façam com que as pessoas sejam pois daí a minha dúvida também, não é? Claro, não se vai aprender um curso na faculdade agora, uma pós-graduação. Mas já existe. Já existem, claro, mas quer dizer, mas ainda são, de alguma forma, algo embrionárias, não é? E há aqui uma dimensão prática que é realmente muito relevante para que se apreenda e compreenda em toda a sua verdadeira dimensão a realidade do que é o mundo da blockchain e dos ativos virtuais. Dito isto, para dar um exemplo, nós próprios na Quatro Casas temos já de alguns anos a esta parte, ministramos uma formação anual para os nossos advogados que se chama Digital Skills for Lawyers, onde damos formação específica em tecnologias disruptivas e especificamente, naturalmente, em criptoativos. Portanto, já o fazemos. Mas eu, no fundo, o que queria chamar a atenção é que creio que a formação aqui ainda tem uma dimensão muito empírica ainda. E, portanto, tem que partir da pessoa também. Sim, acho que há aí uma dimensão ainda muito de perceber como isto funciona na prática, sem prejuízo da inevitável teorização que já se começa a fazer e que, obviamente, é muitíssimo importante. Não é? Eu retomo o tema da banca, de que o Dr. João falou e também retomo há pouco. Ou seja, na semana passada tivemos também o Goldman Sachs como o primeiro banco do Wall Street a abrir negociação a estas opções cripto, digo. A banca vai poder resistir muito mais tempo a esta área, vamos dizer assim. A banca tem revelado nos últimos anos, efetivamente, aqui uma necessidade de se adaptar àquilo que é a nova realidade, não é? E tal como falávamos há pouco deste ambiente digital, deste novo ecossistema digital, a banca já, inclusivamente, até por advento dos smartphones, da introdução dos smartphones nas nossas vidas, eles próprios tiveram a necessidade de inclusivamente materializar parcerias, de incorporar outras fintechs, inclusivamente no seu próprio negócio, para dar resposta a esta necessidade do consumidor. Portanto, eu acho que a banca, não acho que seja uma questão de quando é que vai ser, mas será certamente a breve trecho, porque a banca vai querer adaptar-se àquilo que o consumidor pretende, não é? Aquilo que é a nova realidade. Portanto, claramente vai ter que abrir aqui outros canais, outros produtos financeiros que possam efetivamente dar resposta a esta nova realidade. Portanto, claramente não vai conseguir resistir por muito mais tempo. Se não são as fintechs a tornarem-se bancos, fintechs blockchain, como aconteceu com o nosso unicórnio português da Ancoras, exatamente, que ganhou essa licença bancária e poderá depois escalá-la com outras mais licenças. O que é que aconselha a banca a fazer neste momento? Ou seja, no fundo, a diversificar serviços ou ainda não se lançar nesta altura? A banca como um setor altamente regulado, naturalmente tem todas as restrições da sua própria legislação, não é? Mas claramente eu acho que a banca deve olhar para todos estes novos produtos como uma oportunidade, não é? Sempre
com todos os cuidados, porque naturalmente estamos aqui a falar de toda a proteção dos utilizadores, da própria alavancagem da tecnologia, mas deve olhar para tudo aquilo que é componente criptoativo como uma oportunidade, tal como deve olhar para outras fintechs, tal como deve olhar para outras tecnologias, ou mesmo a própria inteligência artificial, deve olhar para as tecnologias efetivamente como uma oportunidade de oferecer novos produtos bancários, prestar serviços de uma maneira diferente, portanto, claramente deve estar atento. Eu tenho certeza absoluta que a banca está nesse processo agora. Tenho certeza absoluta. E em relação ao que se avizinha a emissão, ou pelo menos estão a falar da emissão do euro digital, concorda com este avanço por parte, lá está, neste caso, dos bancos centrais e das chamadas stablecoins, mas é a favor desta evolução, digamos assim? É um assunto de alguma complexidade, não é? Ou seja, nós temos aqui países como El Salvador, já se ouviu falar sobre, inclusivamente, as próprias Honduras, que efetivamente têm a Bitcoin como uma moeda de troca, como um ativo de troca. Claramente o euro digital será um passo a seguir. Naturalmente, até por via daquilo que nós tivemos vindo a falar, que o ambiente digital vai obrigar a uma digitalização total de tudo aquilo que é a nossa própria economia. Relevo aqui apenas questões como a privacidade, a anonimização, incluindo a própria Autoridade Reguladora de Proteção de Dados Pessoais, manifestou-se recentemente relativamente a isso, ou seja, de algumas preocupações que para também no fundo, não violarmos princípios basilares de que é a troca do dinheiro, que a própria anonimato, a própria privacidade. Mas será certamente algum tema para acompanhar no futuro e que a breve trecho também vamos ter maiores novidades sobre isso, certamente. Doutora, é a favor desta emissão por parte do BCE? Sim, eu concordo exatamente com o que a Joana disse. Vai facilitar os pagamentos dos consumidores? Sim, eu acho que a tendência é inevitável, a tendência é isso. Eu acho que há uma realidade de que a tendência da facilitação dos meios de pagamento dos consumidores já é uma realidade, não é? Eu acho que isso já nós vivemos na prática. Portanto, eu acho que isso é algo que o consumidor já beneficia e já gosta e que da qual já nem sequer abdica. Portanto, acho que isso é um movimento que já não tem, já é irreversível. E, portanto, todas as iniciativas nesse sentido, eu creio que serão bem-vindas. Naturalmente que algumas colocarão alguns riscos, até pelo seu caráter ambicioso, e nesse sentido, creio que teremos que tomar os nossos passos com cautela e devidamente regulados para que não se cometam erros e, de alguma forma, não se coloquem em causa processos que, creio, beneficiam a todos. E em relação, especificamente, aqui estamos a falar de uma stablecoin, de uma moeda emitida por um banco central, mas em relação às cripto, como conhecemos, etc., Bitcoin, já está a haver uma queda, e há uma queda anunciada com a subida das taxas de juros. Acredita que um inverno cripto já não vai acontecer como se previa, ou haverá uma tendência cíclica como tem acontecido aqui para fora? Enfim, não sei se sou a pessoa mais adequada para responder a essa pergunta. Eu sou um simples advogado, não sou mas eu creio, enfim, que como todos os ativos, tenderão os seus ciclos e, portanto, terão os seus ciclos de maior e menor crescimento, mas as suas fases mais positivas e as suas fases menos positivas. E, naturalmente, que os investidores menos especulativos saberão tirar proveito dessas fases. Obrigada a todos. O Falar Direito regressa na próxima semana com mais temas e novos convidados. Até lá, continua a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.